O que quer Eduardo Bolsonaro a essa altura? No que ele está apostando quando banca o tom radical e, com isso, se afasta até de antigos aliados do próprio bolsonarismo? Para entender isso, vale lembrar que o 03 tem uma dupla formação política. Uma delas é de herdeiro da estridência do pai no Congresso. Ele sempre caminhou pelos corredores da Câmara de Deputados a tiracolo do Jair e parecia mais um segurança do que um filho ou um deputado. Mimetizava algumas de suas falas, mas sem o mesmo apelo popularesco. Eduardo se apresentava em Brasília com uma imagem que era um misto de policial, com um playboy jiu-jitseiro, com umas pitadas de missa de domingo, sabe assim? Mas há uma segunda frente da formação de Eduardo que transcende o pai. É a influência enorme de Olavo de Carvalho em seu jeito de ver o mundo e agir. É o que o aproxima de Steve Bannon dos Estados Unidos. É um importante cartão de visitas na extrema-direita global. E é algo que, estrategicamente, não deve ser ignorado ou menosprezado. Eduardo insiste em manter o discurso olavista e de guerra cultural porque ele é muito eficaz para mover paixões. Só não está claro se ele sozinho é capaz de mobilizar gente o suficiente para eleger um presidente da República. Jair Bolsonaro o adotou, mas agregava muitas outras correntes do pensamento reacionário. A hipótese de o olavismo se bancar sozinho nas urnas ainda não foi testada numa eleição majoritária, só no legislativo. Quando Olavo de Carvalho morreu, em 2022, deixou um vácuo que Eduardo tentou preencher com todas as suas forças. Não com produção de pensamento, mas com performance. Lives doutrinárias, palestras sobre guerra cultural, slogans importados da ultradireita americana. Eduardo Bolsonaro foi o principal responsável por trazer o CPAC, o Conservative Political Action Conference, ao Brasil. O evento, criado nos Estados Unidos na década de 70 e organizado pela American Conservative Union, é o maior encontro anual da direita conservadora americana e se tornou uma vitrine do trumpismo. Eduardo articulou diretamente com Matt Schlapp, presidente da ACU, e com figuras próximas a Donald Trump Jr. para realizar a primeira edição brasileira em 2019. Desde então, o CPAC Brasil se tornou uma espécie de convenção da extrema-direita nacional, reunindo políticos, pastores e influenciadores alinhados ao bolsonarismo. O deputado usou o evento como palco para projetar sua imagem de elo entre a direita americana e a brasileira, e em outras iniciativas antes do autoexílio nos Estados Unidos, tentou se projetar como uma espécie de herdeiro ideológico do pai e interlocutor direto do trumpismo na América do Sul. Cá entre nós, obviamente que o verniz de ideólogo não resistiu ao tempo. Não bastasse aquele inglês macarrônico de alguém que se pretendia embaixador, Eduardo não tem qualquer lastro intelectual próprio. O próprio Olavo o desautorizou publicamente algumas vezes. Uma delas foi quando Eduardo sugeriu um novo AI-5 para punir críticos de Jair Bolsonaro. Olavo classificou a ideia como sendo de jirico, basicamente, argumentando que criminoso tinha de ser investigado e punido individualmente. Por outro lado, Olavo organizou com Eduardo um curso de formação de deputados e se posicionou contra a ideia do 03 ser embaixador, quando Bolsonaro pensou em indicá-lo, por considerar que a missão política de Eduardo no Congresso era importante demais para que ele sumisse num papel burocrático do Itamaraty. Isso pode ajudar a explicar essa mania de grandeza absolutamente deslocada de Eduardo. Seu guru pode ter incutido algo desse tipo na cabeça do rapaz. Acontece que os delírios de Olavo faziam sentido numa composição maior do bolsonarismo, como uma espécie de arco explicativo do movimento. A agenda da direita, que pretende ser competitiva em 2026, não passa só por essa chave sem a figura de Jair Bolsonaro como amálgama.
E Eduardo parece não caber nesses projetos. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.